E olha quais os cuidados que se deve ter contra a hipertensão. Populares falam o que fazem e o médico Marcos Vinícius explica o que tem que ser feito para se prevenir. Acompanhe comigo na reportagem do Anderson Barbosa. A hipertensão atinge várias pessoas no Brasil hoje em dia. E alguns populares falaram dos cuidados que tomam para não adquirir este problema de saúde. Letícia, você toma alguns cuidados para não ter a pressão alta? Então, eu tomo remédio, assim, eu nunca tomei, meu filho, minha pressão toda a vida foi baixa, só que agora fica vacilando, né? Aí, vamos levando, né? Como é a sua alimentação? Verdura, arroz integral e fruta. Preocupação é bastante, muita, né? Muita, isso é o que eu tenho mesmo na vida, preocupação. Mas Deus é mais, né? Você toma alguns cuidados para não ter a pressão alta? Tomo mesmo, graças a Deus tomo direto, não tenho cuidado demais, não como sal, né, não bebo nada, não fumo, né? Tomo meus comprimidos controlados, direto. Uma alimentação saudável. Como é a sua alimentação? Tomo café bem cedo, gosto de inhame com café, né? Meio de feijão, arroz, macarrão, uma carninha de bode, né? Depois que é difícil eu comer, carne de gado, e assim, a gente um cuscuzinho com leite, e assim. Você sempre vai no médico? Vou, de vez em quando eu vou. Regular a pressão? Eu vou, aqui eu venho mais aqui, né? Chegar aqui, as meninas, não, a criança, pressão de criança, né? 11/8. Pressão sempre boa? É boa direto, nunca, nem só... Então os cuidados estão valendo a pena? Graças a Deus, eu estou achando bom demais. O médico Marcos Vinícius fala da hipertensão, das causas que provocam a pressão alta e dos cuidados que as pessoas precisam ter. O que é hipertensão? A palavra hiper significa muito, então é o que a gente chama de pressão alta, pessoal. Então muita gente tem pressão alta e não sabe disso, porque não costuma ir aos médicos, nem ao PSF, nem aos postinhos de saúde, para verificar sua pressão arterial. E por que é importante? Porque o coração é uma bomba que está lá o tempo inteiro pulsando, porque é quem nos dá o sangue para os nossos órgãos. E o coração, se de repente a pressão aumenta muito, chega a um volume de sangue maior no coração, ele tem que bater mais rápido. E a gente sabe que toda máquina em alta rotação tende a viver menos. Então é muito importante que as pessoas cuidem da pressão arterial para poder viver mais e com mais qualidade. Então, infelizmente aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de não fazer prevenção. As pessoas querem saber do melhor remédio, querem o melhor médico, o melhor remédio, e não querem fazer, assim como os diabéticos, a sua parte. Então, quem tem a pressão alta tem um inimigo mortal chamado sal. O sal é inimigo mortal de hipertenso. Mas ninguém quer fazer regime. O pessoal quer saber do remédio. Eu quero pegar um remédio bom, um cardiologista bom, fazer exame, eletro, eco, mas não quer fazer sua parte. Então, infelizmente para nós médicos, a gente vê que as pessoas, primeiro, nem sabem que são hipertensas, nem sabem que tem pressão alta. Segundo, quando tem pressão alta, elas não começam, quando começa o tratamento, abandonam rapidinho, porque eles fazem, não, a pressão estava boa e eu abandonei. Terceiro, porque de repente o hipertenso não sabe que a doença dele é crônica. Ou seja, se você é hipertenso, você vai ter hipertensão arterial, pressão alta, o resto da vida. Você vai ter um controle sobre sua pressão, mas não vai ficar bom, como o pessoal que estou curado da hipertensão arterial. Você vai ter um controle de sua pressão arterial. E se você não controlar sua pressão arterial, você vai ter um monte de consequências graves. Então o pessoal chama de assim, teve um derrame de repente, que a gente chama de AVC, né, acidente vascular cerebral, que hoje é acidente vascular encefálico. Então, o caso do AVC, por exemplo, né, que a gente chama de derrame, vem da pressão alta. Então a pressão fica alta demais, você acaba tendo um AVC. Você também com a pressão alta, você tem um monte de problemas em relação à parte renal, os rins são sobrecarregados. A gente sabe que nos rins, a cada 5 minutos, todo o sangue nosso passa pelos rins. Então o sangue fica sobrecarregado com a pressão alta. A nossa circulação fica prejudicada com a pressão alta. Então, existe um monte de consequências graves para o corpo relacionadas à hipertensão arterial. E o pessoal não quer se cuidar. Então, o que acontece? Para você ter um coração bom, você tem que ter uma alimentação saudável. Então, evitar sal o mais possível. Aquele pessoal gosta muito da coisa muito temperada, aquela carne bem salgada, aquelas comidas muito condimentadas. Os embutidos que a gente fala com muito sal. Então, o pessoal gosta de salame, mortadela, presunto, apresuntado.
Tudo isso tem uma quantidade enorme de sal. Então, quanto mais sal na comida tem, onde o sal vai, ele puxa água. Então, automaticamente aumenta a pressão arterial das pessoas. E muitas vezes passa despercebido, as pessoas não sentem nada, mas está lá a pressão alta e de repente provocando lá na frente problemas seríssimos para as pessoas. Então, o grande drama que a gente tem em relação à medicina, em relação à hipertensão, é, primeiro, as pessoas nem verificarem sua pressão. Segundo, quando verificarem, acharem que aquilo tem cura. Terceiro, querem só tomar remédio e esquecem que de repente tem que fazer prevenção. E quarto, se esquecem também que para prevenir hipertensão arterial é importante a alimentação saudável, você ter alguma atividade física, fazer uma caminhada e principalmente você não se estressar. Sempre que você se estressa, a sua pressão arterial tende a aumentar. E tem alguns hábitos que eu chamo de vícios, né? O hábito deletério, que fazem mal para a saúde. Por exemplo, o fumo. O fumo provoca vasoconstrição, automaticamente aumenta a pressão. O álcool, onde o álcool vai, as pessoas, por que tem a ver álcool com pressão? Para cada molécula de álcool que você ingere, você precisa de 4,5 moléculas de água. Então, por isso que o pessoal que bebe tem ressaca. Lembra? No outro dia tem uma sede danada. Eu não sei se você bebe, eu não bebo. O pessoal geralmente acusa que no outro dia tem uma sede danada. Por quê? Porque o álcool puxa a água da célula, porque a célula fica desidratada, puxa a água da célula para a circulação, o que automaticamente aumenta a pressão arterial. Eu costumo tentar comparar o pessoal o seguinte, olha, imagina que nossos vasos sanguíneos são como se fosse uma mangueira. Nessa mangueira, o que acontece? Para você aumentar a pressão dentro da mangueira, só tem duas hipóteses. Ou alguém pisa na mangueira e automaticamente diminui o calibre da mangueira e o jato sai mais forte lá na frente, então aumenta a pressão lá na frente. Ou alguém vai e aumenta a torneira aqui, aumenta o fluxo da água, vai aumentar a pressão arterial. Então, muitas doenças fazem como se alguém pisasse na mangueira. O cigarro, por exemplo, com o tempo vai estreitando os vasos, vai estreitando a mangueira. Quem tem de repente colesterol alto, começa a entupir às vezes, vai estreitando a mangueira, né? Então isso aí vai com que a pressão aumente ao longo do tempo. E tem aquelas coisas que aumentam o volume circulatório. Então você bebe bastante, então puxa água para a circulação. Alguém aumentou a torneirinha lá, está saindo mais água no coração, está saindo mais sangue chegando no coração. E quanto mais sangue chega no coração, e o coração tem que trabalhar mais, ele vai trabalhar, mas vai forçar aquele músculo cardíaco, né, que o coração é um músculo, e vai, consequentemente, como qualquer motor, que é o nosso motor principal, vai, consequentemente, ter uma sobrevida menor. Então, você, de repente, tem a pressão alta, vive o tempo inteiro com a pressão alta, o motor a 1000, automaticamente o coração vai bater menos vezes lá na frente e você vai morrer mais cedo. Então, o importante em relação à questão da pressão arterial é você se conscientizar da importância de ter a prevenção na pressão alta. E se conscientizar depois que você não vai ter cura se tiver pressão alta. Tem um componente genético? Tem. As pessoas que têm problema de pressão alta na família vão ter predisposição genética. Não obrigatoriamente vão ter a pressão alta, mas já tem um componente. Se meu pai é hipertenso, é mais fácil eu ter pressão alta do que quem não tem na família. Se meu pai é diabético, é mais fácil eu ter diabetes que meu pai, que depende ou de alguém que não tem na família, mas não necessariamente. Então, se você tem família com pressão alta, se você já tem a pessoa com hipertensão, naturalmente você procure cuidar da sua saúde, comendo menos sal, comendo menos comidas condimentadas, diminuindo bastante a sua vida sedentária, ou seja, fazendo exercício, batendo a bolinha, dando uma caminhadinha, não se estressando, principalmente, né? E não tendo hábitos deletérios, como, por exemplo, o danado do cigarro e o danado da bebida alcoólica. Empreender é mais que investimento, é acreditar no futuro. Jean Márcio Empreendimentos, investindo em sonhos.